que cada um de nós possa, sendo possível, né, se tranquilizar a mente, o coração. Pensamento elevado a Deus, nós vamos agradecendo por essa oportunidade de estarmos juntos, envolvidos em torno do Evangelho de Jesus, dos ensinos da espiritualidade superior. Que cada um de nós possa se sentir envolvido pela espiritualidade, que nesse momento vai nos tranquilizando. Agradecemos por essa semana que se passou. Agradecemos pelo dia de hoje. Pedimos proteção e amparo pelos dias que virão. Agradecendo a oportunidade de estarmos encarnados. E nesse momento que teve tantas chuvas fortes aqui na região da Baixada Santista, vibramos em especial para aquelas caravanas de espíritos nobres, socorristas que possam amparar e auxiliar qualquer local que esteja em necessidade devido a essas chuvas, que os benfeitores espirituais possam ampará-los. Sabemos que muitos nesse momento perdem os móveis, objetos pessoais, há deslizamentos, que a espiritualidade proteja cada um deles, que não venham ter nenhuma tragédia e que todos os riscos sejam minimizados. Vibramos também por esses irmãos que estão acompanhando aqui nessa live, nesse podcast, mas que apesar da distância física, estamos todos unidos no mesmo ideal, que é o nosso aprimoramento individual e coletivo. Que Jesus, os mestres de luz, possam envolvê-los, dissipando todas as trevas da ignorância, suprindo com a luz do Mestre Jesus, para que a cura se estabeleça, tanto a cura física, espiritual e mental, que sintam-se todos abraçados, aqueles que estiver passando por um momento de dor, de dificuldade, de tristeza, tenham a sua esperança, a sua fé renovada, confiantes que Deus, que é nosso Pai, nunca nos desampara. E assim, que possamos ter momentos de luz aqui, estudando o Evangelho, à luz da doutrina espírita. Muita paz a todos, graças a Deus. Nas grandes calamidades, a caridade se agita e vence generosos impulsos para reparar os desastres. Mas ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam desapercebidos, de pessoas que jazem num miserável catre, sem se queixarem. São esses os infortúnios discretos e ocultos, que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que venham pedir assistência. Olha que interessante, né? A gente falava que dessas tragédias, né, que chove muito, há deslizamento, e mesmo nessas tragédias vem a público muitas vezes, né? E é uma oportunidade para que a gente coloque em prática a caridade, a solidariedade. E sem dúvida é assim que deve ser, né? A gente deve se mobilizar, angariar recursos e amparar essas pessoas. Então tem um lado ali de nobreza em meio às tragédias, que nós, quanto humanidade, possamos demonstrar o nosso melhor lado, né? Ir lá, se mobilizar e ajudar. Mas olha que interessante, aqui fala sobre os infortúnios ocultos. E muitas vezes, né, tem temas polêmicos, né, que divide opiniões sobre quando cai o tema caridade, né? Nós sabemos que tem a caridade moral e a caridade material, né? Então, ali a gente pode ajudar financeiramente alguém de modo material e imediato, e também a caridade moral, né? Que é perdoar o semelhante,
ter piedade, né? Ser um bom ouvinte, né? Tem essa questão da caridade moral. Mas quando diz a caridade, num primeiro momento, a gente sempre vê o exemplo vindo à tona daquela pessoa que vem, bate no nosso vidro, no semáforo, e a gente fala, eu sou caridoso, mas eu não vou dar o dinheiro porque eu não sei se é para usar droga, se é para beber, né? Então eu prefiro dar comida ou eu nem dou nada. E cada um tem a sua opinião quanto a isso, né? Mas a caridade verdadeira, né? Vamos dizer assim, não que nesse exemplo que eu citei não seja, mas nós devemos ir atrás daquele que está sofrendo, mas não veio ainda pedir o auxílio. Os infortúnios ocultos, né? Porque geralmente a gente usa esse exemplo, a gente fala assim, quando alguém me pede alguma coisa eu sempre dou. Mas será que nós já não estamos num grau intelecto e moral que nós devemos despertar em nós esse desejo de ir buscar esses infortúnios ocultos? Quantas pessoas não estão ali na sua casa, às vezes tem uma boa vida, mas passa por um momento de dificuldade, um desemprego e precisa de um alimento, e a pessoa ainda não saiu para pedir, para bater na porta, e a gente ali sabe que está difícil, né? A gente não pode ir ali auxiliar, não é mesmo? Tem uma historinha que eu li, né, num comentário na rede social, que a moça dizia que um vizinho passava necessidade e sempre pedia alguma coisa para a mãe dela, e ela ia lá e dava leite, pão, arroz, um pacote de alguma coisa para o vizinho. E ela dizia que a mãe dela, mesmo tendo tudo em casa, de vez em quando ela ia lá e batia na porta daquele vizinho e falava, me socorre, eu estou precisando de uma xícara de sal. Então ela pedia até algo que sabia que ia ter, que é de um recurso baixo, mas para que o vizinho que sempre estava ali numa situação de necessidade não se sentisse mal em estar sempre devendo, sempre pedindo, e que ali equilibrasse um pouco e ele continuasse pedindo para que ela pudesse auxiliar. Então existem muitos infortúnios ocultos. Muitas vezes a gente faz um planejamento, né? Estamos no início do ano, nós fazemos um planejamento anual e planejamos ali no nosso trabalho, né? Angariar ali, conquistar novos cargos, aumentar nossa comissão e ter um salário maior. Fazemos um planejamento de trocar de carro, planejamos muitas vezes viagem, curso, estudo, e é assim mesmo que deve ser, né? Não estamos criticando, mas nós já paramos para analisar se dentro desse planejamento, desse cronograma, quanto a gente colocou ali do desejo do outro. Tanto do outro que divide a casa conosco ali, o marido, a esposa, os familiares, né? Será que a gente tira um dia, algum momento para se dedicar no sonho, no objetivo do outro? E será que tem algum dia da semana, algum momento que a gente se dedica a enxugar as lágrimas alheias? Buscar esses infortúnios ocultos para que a gente possa ser útil? Porque muitas vezes nós dizemos, eu gostaria no futuro, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse condição. Mas muitas vezes, muitas dessas atitudes, às vezes nem necessita de recurso, às vezes necessita de bem pouco. Tirar um dia na semana, ir num abrigo, num albergue, né? Sermos voluntários num hospital. E no asilo, muitas vezes no asilo já tem os materiais ali, mas a caridade e a carência ali é de calor humano, de afeto. Muitos ali não têm visita, se tem é pouca que não supre o desejo de conversar, de falar. Então fica aqui como lição para que a gente possa ter esse olhar, fazer um planejamento e ver se não cabe dentro da nossa agenda ali um minutinho, uma hora, alguns minutos,
para que a gente vá de encontro em ensinar algo. Muitos de nós têm aptidões e pode ensinar algo para alguém, alguma tarefa, algum hobby, alguma arte. Quem é aquela senhora de ar distinto, de trajes simples, mas bem cuidados, seguida de uma jovem que também se veste modestamente, entra numa casa de aspecto miserável, onde sem dúvida é conhecida, pois a porta é saudada com respeito. Para onde vai? Sobe até a água furtada. Lá vive uma mãe de família rodeada pelos filhos pequenos. A sua chegada, a alegria, brilha naqueles rostos emagrecidos. É que ela vem acalmar todas as suas dores. Traz o necessário, acompanhado de suaves e consoladoras palavras, que fazem aceitar a ajuda sem constrangimento, pois esses infortunados não são profissionais de mendicância. O pai se encontra no hospital e durante esse tempo a mãe não pode suprir as necessidades. Graças a ela, essas pobres crianças não sofrerão nem frio nem fome. Irão à escola suficientemente agasalhadas e no seio da mãe não faltará o leite para os menorzinhos. Se uma entre elas adoece, não lhe repugnará prestar-lhes os cuidados materiais. Dali seguirá para o hospital, levará ao pai algum consolo e tranquilizá-lo quanto à sorte da família. Na esquina, uma carruagem à espera, verdadeiro depósito de tudo o que vai levar aos protegidos, que visita sucessivamente, não lhes pergunta pelas crenças, nem pelas opiniões, porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ó que bonito, né? Ali, uma mãe que vai com a filha auxiliar alguém que não é profissional da mendicância, né? Emmanuel, num texto, chama essas pessoas de ladrão de emoção. São essas pessoas que às vezes exacerbam até o seu estado físico, mental, fazem ali cara de dó, de pena, mas não por um momento, vivem a essa maneira, né? Nós sabemos disso. Mas aqui o caso era diferente. O pai estava hospitalizado, que era quem supria os recursos para a família, e a mãe ali estava sozinha cuidando das crianças. E olha só, ela levou ali à luz, né? Poucos recursos, né, materiais, não perguntou pela crença, fez a caridade sem alarde, e olha só como é uma onda de esperança que se renova, né? Os filhinhos, a mãe feliz, depois ia visitar o pai sem dúvida estava preocupado no hospital, né? O que está acontecendo? Estão sem recurso, mas já vem a notícia que a família está sendo amparada, né? E muitas vezes a gente não começa uma tarefa achando que é pouco, porque a gente acha que qualquer um pode fazer aquilo, a gente vai ser só mais um, e a gente muitas vezes quer fazer só algo grandioso. A gente vê pessoas aí missionárias, né, com grandes instituições e tarefas, e a gente às vezes desejaria começar por lá. E como está muito distante da nossa realidade, a gente não começa nem o básico. E olha só como a onda de amor e de caridade é interessante, né, nesse relato. Ela levou pouco, não lhe fez falta daqueles recursos materiais. Tirou ali poucas horas, poucos minutos do seu dia. Mas já fez bem para a mãe, para os filhos, e essa tranquilidade, essa paz se estendeu até o pai que estava hospitalizado. Então que a gente possa se inspirar nesses relatos, né? O princípio das paixões, sendo natural, é mal em si mesmo? Aqui é Allan Kardec perguntando aos benfeitores espirituais sobre as paixões, né? E a resposta, não. A paixão está no excesso provocado pela vontade, pois o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem conduzi-lo a grandes coisas. O abuso a que ele se entrega é que causa o mal. Olha só que interessante, ó.
Vamos ver até a questão seguinte para a gente compreender melhor. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? Olha que interessante, né? E os benfeitores dizem: as paixões são como um cavalo que é útil quando governado e perigoso quando governa. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa no momento em que a deixais de governar, e quando resulta num prejuízo qualquer para vós ou para o outro. E aqui os comentários de Kardec. As paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o ajudam a cumprir os desígnios da providência. Mas, se em vez de a dirigir, o homem se deixa dirigir por elas, cai no excesso, e a própria força que em suas mãos poderia fazer o bem, recai sobre ele e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade da natureza. O princípio das paixões não é, portanto, um mal, pois repousa sobre uma das condições providenciais da nossa existência. A paixão, propriamente dita, é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa. E esse excesso se torna mal quando tem por consequência algum mal. Toda paixão que aproximou o homem da natureza animal distancia-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal anuncia o predomínio do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Olha que interessante, né, esse início. As paixões são como um cavalo que é útil quando é governado e perigoso quando governa. Né? Que a gente possa reconhecer nossas potencialidades humanas e dar um bom sentido para elas, né? Nós vemos que Hitler, ele era um ótimo orador. Ele tinha um magnetismo de conduzir as massas. Poderia ter sido alguém trazendo mensagens de amor, de paz, do Evangelho de Jesus, passando algum ensino, motivando, despertando a esperança, a boa nova. Mas você vê que ele utilizou-se para o crime, para a tragédia que todos nós conhecemos aí, assinalada na história humana. Então nós temos ali até mesmo o nosso instinto, né? Um instinto de conservação, de procriação, o sexo, que faz com que a gente perpetue a espécie. É algo ali divino, né? Não é pecado. Porém, nós não podemos mergulhar nos excessos, como diz aqui, nesse primitivismo animal, que mais nos distancia de Deus. E ficamos cada vez mais longe da nossa perfeição espiritual. Eu me recordo que Divaldo Franco falava, né, sobre até mesmo essa potência dessa energia, né, sexual, que o homem, ele pode, né, o ser humano em geral, né, ele pode canalizar para o bem. Então que a gente possa ali estar em oração, conduzindo para vibrações, para atitudes mais dignas. Essa energia, esse fluido nosso vital, no momento do passe, na transfusão de energias. Divaldo Franco relata que ele tinha uma amiga que era conhecida, que ela própria dizia que ela não podia ver uma flor que alguém mostrasse para ela, que no outro dia ela estava murcha e seca. E o Divaldo sempre gostou ali de orquídea, de umas plantas, tal. Aí ele foi e chamou ela para ver as flores. E ela foi, olhou aquelas flores dele, que linda, tal. E foi embora. No outro dia, estava tudo seca. E aí o Divaldo ligou para ela. Aí ela falou, eu já sei.
Aí ele, como assim? As flores, não é? Ah, sim, secaram, aconteceu alguma coisa? Aí ele, não. Ela disse, eu tenho essa energia comigo e as flores secam, eu tenho isso comigo. E a gente vê relatos e vê isso, né? No dia a dia, tem pessoas que têm essa energia. Então, o Divaldo aconselhou ela que ela passasse a estudar o espiritismo, a transfusão de energia e usar aquela energia para o bem, para algo útil. Então, ela se tornou uma excelente médium passista de passe, porque aquela energia em excesso, ela deu uma boa condução. É assim como a cachoeira tem aquela correnteza forte da cachoeira, da queda, e bem conduzida, ela nos dá energia elétrica, ilumina toda uma cidade. Então que nós possamos ser senhor da nossa vida. Como diz aqui, né, um cavalo bem governado. Que nós possamos ser aquele que doma o cavalo e não o que terceiriza responsabilidades. O espiritismo, muitos dizem que é difícil porque ele tira de nós aquelas muletas, né? A gente não passa a responsabilizar Deus, ao acaso, o fulano, o ciclano. E não, nós passamos a assumir a responsabilidade, assumir as rédeas da nossa existência. E estudando o espiritismo, que nos conduz para o estudo de nós mesmos, nós vamos percebendo que lado em mim eu tenho que desenvolver mais, aquelas minhas potencialidades benéficas que eu posso desenvolver, as minhas virtudes, e quais são aqueles meus maus hábitos, meus vícios que eu devo abafar, domar. Então esse é o desafio de cada um de nós. Por isso que nós aproveitamos esse tempo aqui, essa oportunidade hoje que apareceu para nós, porque por mais que cada um de nós diga, eu já li todas as obras, eu já estudei o Novo Testamento, eu já li tal ou tal livro, mas a nossa jornada terrena não se trata apenas de um acúmulo intelectual. Nós temos que desenvolver o nosso lado moral e também colocar em prática. Por isso que é um estudo contínuo. Por que Deus nos criou espíritos ignorantes? É lógico que a gente não vai conseguir abranger o início da criação, né? A própria obra de Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, da primeira à 13ª questão, se trata ali de Deus, né? E Allan Kardec insistindo em alguns temas, os benfeitores espirituais disseram, né? Não penetreis num labirinto do qual você pode se perder, né? Então tem perguntas que nós ainda não estamos no amadurecimento para o entendimento, tá? Mas isso era quando Kardec queria saber do início, do princípio, onde é o princípio do espírito. Mas a gente vem aprendendo, né, no decorrer dos estudos do espiritismo, que a natureza não dá saltos. E todos nós temos um início de uma forma igual, simples e ignorante. Ignorante não no sentido de ira, de revolta, porque essa palavra tomou essa conotação, né, nos dias de hoje. Mas ignorante mesmo no início, no sentido de falta de conhecimentos. Mas nós vamos ver na obra de Allan Kardec, de André Luiz, que o grau evolutivo é do átomo ao arcanjo. Então, todos nós transitamos, né? Quando nós dizemos do grau evolutivo, transitamos ali do mineral para o vegetal, para o animal e para o hominal. Para o animal e hominal. É lógico que não tem como eu dizer assim, eu já fui um animal, eu já fui uma planta. É aquele princípio energético, ele transitou nesses reinos. Mas podemos dizer que o espírito,
ele passa a ter o entendimento quando ele tem o entendimento do eu, quem nós somos. Só que esse início exato, eu não vi ainda, né, nenhum relato, né? A espiritualidade aí não disse quando é o momento exato em que tem esse sopro, né, do nosso início, mas nós transitamos nesses reinos e até o hominal, e na realidade hoje o nosso desafio é que a gente ainda nem se humanizou, né? Nós ainda estamos mais próximos do animal, do primitivismo, do que do nosso lado angelical, espiritual. Mas o mais bonito é que a natureza não dá saltos e Deus nunca nos abandona. Então nós temos ali, com o nosso esforço, nosso empenho, nós temos ali muito o que percorrer, muito o que avançar, e chegaremos um dia a sermos espíritos puros, né? Porque somos espíritos eternos. Uns avançam mais depressa, outros avançam de modo mais lento e demorado, né? O importante é que a gente faça esse empenho de hoje ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, porque assim a gente vai estar progredindo, para que não sejamos espíritos estacionários, porque muitas vezes, ao desencarnar, a gente vai retomando ali a nossa consciência das existências anteriores e vemos que não avançamos quase nada nas últimas encarnações, porque sempre naquele momento, né, naquele lado da nossa moral, da nossa existência, que era o que deveria ser trabalhado, a gente deixa de lado, não mexe muito no nosso orgulho, no egoísmo, na vaidade, quando na verdade nós temos que desenvolver a caridade, né, que é o pensar no outro, o benefício para a coletividade, não somente o nosso benefício próprio. Por que só algumas pessoas têm o dom espiritual de se comunicar com outros espíritos? A mediunidade é uma prova, né? E muitos vê como algo elevado e não é. É como a gente estava dizendo ali sobre as paixões, né? Vai ser elevado se a gente conduzir para algo bom. Porque tem muitos criminosos que são médiums, mas estão vinculados a espíritos negativos, perversos. Quando outros usam da mediunidade para o bem, para o amor, trazendo notícias do mundo espiritual de um modo digno, elevado, e passam a ser ali instrumentos do bem. É uma faculdade como tantas as outras, né? Quanto a visão, a audição, o tato. E nós podemos escolher se vamos ter bons olhos para o mundo, ou se vamos registrar só o negativismo, se a nossa boca vai falar do bem, do amor, ou só maledicências, se a nossa mão vai ser útil para o trabalho dos outros, ou para o crime. Mas nós temos que ver que o projeto humano ainda não está terminado. Quando a gente olha a evolução humana, a própria espécie humana, o nosso corpo está em desenvolvimento. E quem sabe, num futuro, a mediunidade não vai ser algo mais generalizado, como há relatos, né, em mundos mais avançados de que a relação dos encarnados se dá de forma natural com os desencarnados. A comunicação, receber uma notícia, aquele que desencarna é tido com um outro olhar. A sociedade vê como alguém que partiu, mas que logo nós vamos estar juntos, né? Quem sabe num futuro não tenha muito mais médiums, a partir do momento que nós mesmos, a humanidade for se desenvolvendo e aprendendo a lidar de uma forma edificante com a mediunidade, né? Fica de reflexão para todos nós, né? O espírito pode ser extinto?
bem interessante, né? Às vezes quando a gente está estudando, né? No caso ali teve uma outra pergunta falando do início do espírito, né? E a gente pergunta assim, porque a nossa mentalidade terrena é uma mentalidade de finitude, né? Então a gente pensa no imediatismo querendo um fim. E quando a gente imagina que no plano espiritual a gente não vai ficar em cima de uma nuvenzinha tocando harpa eternamente, que nós iremos ali trabalhar, estudar, reencarnar, vir para a matéria de novo, encarnar, se aprimorar e ter várias e várias reencarnações, até o momento em que a gente se depure, o nosso espírito seja depurado, e essas encarnações não se dão somente na Terra. Existem muitos outros mundos habitados. E cada mundo tem a sua encarnação, os seus corpos diferentes. Porque o espírito tira os elementos para a criação do seu corpo físico do próprio orbe. E tem orbe, mundos com outros elementos. Então, existem mundos que a encarnação é um corpo muito mais sutil do que esse nosso, sólido assim, de carne. É matéria, mas é matéria mais sutil. E o espírito vai reencarnando, avançando, passando por esses outros mundos, até um momento em que o corpo físico encarnado quase que se confunde com um corpo perispiritual, que é o seu perispírito. Então o espírito ele vai progredindo até ele atingir essa perfeição, esse grau de pureza que o Cristo já atingiu há muitos e muitos anos, né? Então você vê que o trabalho segue a ponto deles estar ali governando o planeta Terra. Só que a nossa mente, eu admito, né, que a gente acaba se perdendo até num raciocínio assim, mas e depois? E depois, né? Quando o espírito se depurar totalmente, e aí? Não tem fim, né? Então, o espírito nunca é extinto, ele nunca perde a sua individualidade. Agora, é lógico que o nosso grau de entendimento ainda é muito raso, né? Não digo o seu, digo o meu e da humanidade em geral, porque essa foi a resposta dos benfeitores espirituais, não sou eu que estou dizendo. Então, a gente consegue abranger um raciocínio até um limite, mas a gente ainda está muito distante deles, né? Quando pediram para Jesus que falasse mais sobre os outros mundos, ele disse, vocês não compreendem as coisas que eu digo daqui, quanto mais a dos céus, né? Então que essa lição possa ficar também gravado em nós. Um ente querido que desencarnou pode vir visitar alguém da família em forma de um pássaro ou de borboleta? Muito interessante essa sua pergunta. O espírito, ele não retrocede na escala evolutiva. Então, há crenças, né, que a reencarnação se dá, principalmente nos hindus, se eu não me engano, né, no Tibete, que eles não matam um animal, um inseto, porque eles acreditam que aquela formiga pode ser a reencarnação da própria mãe ou irmão deles, né? Mas o Espiritismo nos esclarece no grau evolutivo que não tem como retroceder, né? Então seria um retrocesso encarnar nesses animais, insetos, bichos, né? Mas o que pode acontecer? Vamos dizer que acontece muito relato desse, né? Que pode ser esse o gancho para a sua pergunta, que alguém perdeu um familiar querido, um ente querido, e está ali no momento de dor, de tristeza, e aí a gente vê uma borboleta vindo, pousando num objeto que era dele, e a gente sente naquele momento a presença dele ali, a gente se sente acariciado, e até vem as lágrimas de emoção, né? Pela saudade daquele ser, então a gente fica meio confuso, caramba, a borboleta ali, um pássaro apareceu, pousou naquilo que era dele e eu senti a presença dele. Nesses casos, muito provavelmente, é o próprio espírito que veio visitar e com auxílio, caso ele não seja tão evoluído, tenha tantos conhecimentos de como fazer, com o auxílio de benfeitores espirituais, ele quis demonstrar, não fica triste, eu estou aqui.
e conseguiu ali conduzir aquela borboleta, aquele pássaro, para que viesse até aquele momento, e ele te abraçou, e você sentiu e registrou o espírito demonstrando todo o carinho. Então, poderia ser nesse sentido, mas não que o próprio espírito se tornou ali o pássaro ou a borboleta. É interessante que tem um relato, né, trazendo aqui até sobre o filme Nosso Lar 2, né, Os Mensageiros. No primeiro filme, eles descreveram nos bastidores que eles queriam que uma cena de beleza do André Luiz saindo ali da colônia do Nosso Lar, que eles queriam que ali tivesse uma paisagem bonita da natureza, né? E como seria bom, né, se eles conseguissem, se eles tivessem pensado com antecedência e de trazer borboletas, porque ia ser bonito o André Luiz passando ali, as borboletas passando ao lado. E comentaram tal, passou ali um tempo e foram fazer a gravação e eles se surpreenderam depois que viram o take, né? Que naquele momento apareceu, de fato, de forma natural, algumas borboletas naquela cena que eles achavam que seria interessante que tivesse. Então fica ali não de forma mística, né, mas para a gente analisar que a gente não está sozinho. Que a espiritualidade está ao nosso lado, querendo nos ajudar, desde que a gente se coloque com boa vontade. E muitos dos projetos que estão aqui materializados na Terra, eles são coordenados e tiveram início no plano espiritual. Então, que a gente possa ter mais otimismo, mais esperança nas nossas tarefas, né? Sabendo que a espiritualidade está coordenando e controlando, desde que a gente também faça a nossa parte com fé e esperança. E para aquele que perdeu um ente querido, né? Que tenha um bom olhar, alegre, feliz, porque sem dúvida, se você viu ali algum ser, algum animal, uma borboleta, um pássaro, se você sentiu a presença daquele ente querido e você se sentiu bem, curta esse momento, possa endereçar um pensamento de alegria, dizer o que você gostaria de dizer para ele de forma mental mesmo, né? Porque sem dúvida você está ali em conexão com ele e ele vai se alegrar muito em te ver bem, em não te ver triste, né? Em te ver bem e alegre, sabendo que aqui é apenas uma passagem, né? Uma transitoriedade, o mundo físico, que em breve nós estaremos juntos com aqueles corações que nos amam, né? Que se amam, porque a distância não é nada, né? O querer e o amor é tudo. Qual que é a visão espírita, né, do espiritismo sobre cataclismo, ebulição, né, derretimento, vulcão? E a espiritualidade diz que são ciclos terrenos, e então nós temos ali provas, né, e expiações locais, mas também temos nossos resgates coletivos, né? E isso faz parte do processo de evolução do próprio orbe terreno e dos espíritos que aqui se ligam, né? Que são todos nós, a humanidade inteira. Mas sempre há um motivo, sempre há um porquê, né? Não existe o acaso. É óbvio que quando a gente vê desmoronamento, tragédias, nós temos que ver também a nossa responsabilidade na parte humana ali, social, de recursos, para que aquelas tragédias que são previsíveis, que a gente cobre e intensifique a vistoria ali, para que a gente não assuma uma responsabilidade, né? O Evangelho diz, é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele que for o motivo do escândalo. Então não é porque nós estamos num mundo de prova e expiação que tudo que acontecer a gente vai atribuir ali ao acaso e é porque era que tinha que ser assim. Sem dúvida, aqueles que são vítimas dessas tragédias estão envolvidos de algum modo, mas nem por isso a gente deve deixar de fazer a nossa parte de prevenção e cuidados, né? Eu me recordo numa das obras de André Luiz que tinha 2 rapazes que eles haviam cometido um erro, um equívoco, e alguém desencarnou caindo de uma montanha.
Eu não vou me lembrar agora, porque não é algo que eu tinha preparado, veio na memória agora, né? Mas eu não me recordo ao certo se eles haviam assassinado alguém do alto de uma montanha. Mas enfim, eles desencarnaram. No plano espiritual, esses que fizeram o outro sofrer, né? Caindo do alto, eles trabalharam, estudaram, se dedicaram à caridade, ao amor, estavam evoluindo ali, já sendo úteis nas colunas espirituais, mas a consciência deles cobravam eles. Por mais que eles avançavam, eles não se sentiam ali dignos de continuar, porque eles ensinavam o amor, o perdão, mas a consciência deles cobravam deles aquele ato que eles haviam feito há muitos anos atrás, que levou a outros espíritos, né, seres ali a uma queda livre. Então, eles programaram uma próxima encarnação em que eles haveriam de desencarnar jovens ainda, né, com toda aquela energia, com todo um futuro pela frente. Para eles valorizar a vida, eles iriam também desencarnar como o outro que ele fez desencarnar numa queda do alto. Então, houve uma queda de avião, né? Eles reencarnaram, viveram e eles caíram de uma queda de avião e desencarnaram. Então, eles puderam sentir na pele aquilo que eles haviam feito o outro sentir. Então, não existe o acaso na trajetória humana. Nós nos atraímos de forma magnética, né, para as condições e lições que vão ser úteis para o nosso espírito.